Tá legal, Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez com a doutora Silvia, né, para falar a respeito de um assunto muito importante. Acho interessante que estejam presentes também homens, além das mulheres. É algo que nós também precisamos ter a escuta, né, importante, para falar sobre a endometriose, uma condição que acaba atingindo uma parte da população feminina. E acho que a Silvia dispensa aí comentários em relação a currículos, mas a gente pede novamente para que ela fale um pouquinho dela, sobre a formação, para as pessoas se situarem também. Obrigado, boa palestra a todos. Ok, então boa tarde para todo mundo. É um prazer estarmos juntos novamente. Então, eu sou enfermeira, enfermeira do trabalho, especialista na parte de promoção da saúde, né, mestre e doutora também na parte de promoção da saúde. Já atuo há uns 15 anos nessa parte de saúde ocupacional e também dentro de centro universitário, né? E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho da endometriose, um tema não tão comum no dia a dia da gente comentar, da gente falar, mas é um tema aí de fundamental importância quando a gente aborda a questão da saúde da mulher. Então, março é o mês que é dedicado, a gente tem o Dia Internacional da Mulher nesse mês, e nada mais justo do que a gente ter um momento para falar sobre a saúde da mulher e com um enfoque dentro desse contexto da saúde da mulher relacionado à endometriose. E por que isso? Porque quando a gente fala especificamente de saúde da mulher, principalmente de hospitalizações relacionadas a problemas ginecológicos, a endometriose é o que a gente tem a maior demanda. Então, mesmo não sendo uma doença que está toda hora na mídia, né, que a gente fica recebendo informações nas redes sociais em relação à prevenção, como a gente tem, principalmente associado aí a outras doenças crônicas, a endometriose ela tem essa importância porque, primeiro, é o que leva as mulheres, né, nas infecções ginecológicas buscar ajuda, né, ter emergências relacionadas a ela, e também porque afeta um número grande de mulheres. Então, é uma doença especificamente de mulher. Por quê? Porque é um acometimento que a gente tem, a gente vai falar daqui a pouquinho, relacionado ao útero, mas só para a gente ter ideia desse impacto, a gente tem aí em torno de 5 a 15% das mulheres acometidas com endometriose no período reprodutivo, ou seja, naquele período que a mulher está apta a engravidar, aquele período que a gente tem o ciclo menstrual, e em torno de 3 a 5% das mulheres no momento pós-menopausa. Ou seja, né, a gente tem uma concentração maior no período que a gente está propícia para a reprodução, e mesmo quando entra na menopausa, a gente também tem um percentual que não é de se ignorar, 5% também é um número alto. Para os homens que estão aqui presentes, também é super importante disseminar a informação, porque apesar deles não ser uma doença que eles estão livres pela questão fisiológica mesmo, então o homem não tem útero, ok, mas ele não vive isolado, ele não vive só no meio masculino. Então, ele tem uma mãe, ele tem uma irmã, ele tem uma namorada, uma esposa, ele tem uma amiga, e a partir do momento que a gente entende os sintomas, né, que a gente consegue refletir, parar, ter mais informações, às vezes a queixa dessa pessoa que está perto, né, a gente acaba ali sendo um facilitador em saúde, né, falar, opa, né, será que não é interessante ir no médico, fez os seus exames, como que tá? Então, é dentro desse contexto que a gente vai falar um pouco sobre a endometriose. Legal. Deixa eu fazer só uma pergunta para todos. O áudio da doutora Silva está adequado a todos? Para mim está tranquilo. Tá ok aqui também.
Tá, Sim, eu ouço bem. Perfeito, perfeito. Então, a gente vai iniciar, daqui a pouco o entrevistador vai ser o outro Léo, mas a gente inicia com a pergunta mais óbvia, né? O que seria endometriose? Perfeito. Então, quando a gente fala de endometriose, o que seria? Antes de eu falar da endometriose, eu só vou resgatar um pouco a questão menstrual da mulher, porque a endometriose ela está altamente correlacionada com esse útero. Então, relembrando, né? A mulher ela tem na sua cavidade abdominal o útero, que é, né, o nosso órgão quando a gente engravida, que o bebê ele vai crescer dentro aí desse útero. E aí o que acontece? Mais ou menos uma vez por mês, esse nosso útero ele está preparado para a fecundação, ou seja, ele está com os níveis hormonais reguladinhos para receber o espermatozoide do homem, ter a fecundação dentro desse útero. Só que o que acontece? Não é todo mês que ocorre a fecundação. Então, quando esse útero está todo preparado, é como se ele ficasse com uma cavidade que lembra ali, só para quem nunca viu uma imagem, lembra uma maçãzinha, uma pera. Então, é como aquela pera tivesse toda revestida, toda acolchoada para receber o espermatozoide e depois da fecundação, aquele feto desenvolver. Então, ele fica todo acolchoadinho. E aí, o que acontece? Quando não tem essa fecundação, esse acolchoado, ele precisa ser desfeito. Então, fisiologicamente, essa camada que é formada, ela acaba descamando e sai do organismo da mulher na menstruação. Então, aquele sangramento que a mulher tem nada mais é do que a descamação dessa parte interna do útero que estava ali presente para conseguir fecundar e ter o desenvolvimento aí desse feto. E isso acontece um ciclo a cada 27 dias. Tem mulher que é certinho a cada 30 dias, 31 dias. A gente sempre fala em média a cada 27 dias, 30 dias. Então, todo mês acontece isso, lembrando que é fisiológico, então é esperado, e nas mulheres que não fazem nenhum tipo de uso de anticoncepcional, de hormônio. Então, fisiologicamente, ou seja, esperado, é isso que acontece. Então, né, pensando ali naquele útero, né, nessa camada que reveste, quando não tem a fecundação, essa descamação, isso é o esperado. Em algumas mulheres, essas células sanguíneas, essa descamação, quando ocorre, essa célula acaba não indo diretamente, né, para a vagina e para a eliminação, e essas células acabam indo para outras partes do organismo da mulher. Principalmente para onde? Essas células acabam indo para as trompas, por exemplo, pode ir para o intestino, pode ir para a bexiga, pode ir para o ovário, ou seja, essas células que deveriam ser eliminadas acabam indo para algum outro órgão muito próximo, que são os órgãos da cavidade abdominal. E aí essas células fica ali, então vamos supor, aquela célulazinha ali que deveria sair, não saiu, ficou ali no ovário, ficou ali no intestino. O que acontece? No outro ciclo, no outro mês, quando essa mulher, por questões hormonais, de novo, vai preparar aquele útero para receber o bebê, essa célula que não está dentro do útero, que está fora, que está lá no ovário, que está lá no intestino, ela também cresce para quê? Porque a função dela é crescer para proteger aquele útero. Só que o que acontece? Essa célula não está no útero. Então, ela está no ovário, ela está no intestino, ela está na trompa. E aquela célula, ela não tem a inteligência de falar assim, opa, eu estou fora do útero, então eu tenho que ficar aqui sem função nenhuma. Não, ela não consegue identificar isso. Então, ela está lá no ovário
e aí tem toda a questão hormonal, essa célula, ela vai aumentar, ela vai crescer. E aí, quando ela cresce, quando ela aumenta, é o que a gente tem aí do chamado da endometriose. Então, a endometriose nada mais é do que uma alteração nesse processo, nesse ciclo da mulher, onde eu tenho alteração hormonal, preparou o útero, não tenho fecundação, descama essa parte interna do útero e a mulher elimina pela menstruação. Isso é esperado. A endometriose é o útero preparou, essas células, algumas saem via menstruação e outras param em outros órgãos, né? Sempre órgãos, a gente pensa nesses órgãos mais próximos ali na cavidade abdominal. Está fora do local essas células, no próximo ciclo, a célula não tem a inteligência, então ela cresce, e aí começa a gente ter várias problemáticas relacionadas a esse crescimento desordenado e fora do útero. Silvia, eu ia perguntar para você, tem sintomas a endometriose? Tem sintomas, mas qual é o grande problema? A gente vai falar deles. Que muitas vezes a gente acha que esse sintoma é normal do ciclo menstrual, e não é. O principal dele é a cólica, né? Então, durante o período menstrual, essa mulher sente uma cólica bem intensa, né? Só que aí o que a gente às vezes associa? A cólica é por causa do ciclo menstrual. E aí a mulher muitas vezes não se preocupa, mas a gente tem que ficar atento. Estou com muita cólica, é um sinal. Outro sinal que a gente tem é a questão da dor na relação sexual. Então, tenho relação com penetração, tenho dor, aquela dorzinha que parece que a gente sente mesmo, né? No fundinho do útero, é se preocupar também. Óbvio que não é matemática, né? Então, não é, eu tenho dor na relação, eu tenho endometriose. Não, pode ser. Porque às vezes eu posso ter uma infecção sexual que gera dor na relação. Então, o que é mais importante? A gente lembrar que sentir dor na relação não é fisiológico, ou seja, não é esperado. O que mais? Posso ter dor e sangramento na hora de urinar e também na hora de evacuar. E aí, o que acontece, né? Tem mulheres que, quando está no período menstrual, até relata, eu acabo indo mais no banheiro, tanto para urinar, ou eu tenho episódio até um pouco de diarreia quando eu estou menstruada, eu tenho um pouco mais de cólica. A gente tem que observar, mas aquele sangramento na hora de urinar e na hora de evacuar também é um ponto de atenção. E fora isso, a mulher pode ter aquele cansaço imenso, né? Que é o que a gente chama ali da fadiga. Então, tem fadiga, tenho lá o sangramento na hora de urinar, tenho o sangramento na hora de evacuar, tenho essa dor na relação, cólica, né? É algo para se pensar. E a mulher, normalmente, a gente se conhece bem, porque a gente tem esse ciclo menstrual, como eu comentei com vocês, basicamente uma vez por mês. Então, a gente já sabe qual é o nosso limiar, né, de dor, de cólica. Então, às vezes, eu tenho lá um limiar que, vamos supor, eu classifico com uma dor 3. Então, no primeiro, segundo dia de menstruação, eu tenho essa cólicazinha, tenho que tomar lá um remédio analgésico, ok. Aí, depois de um tempo, eu já começo a avaliar que essa cólica está além do 3, né? Então, já está 5, eu já avalio que essa dor está maior. Opa, antes eu tinha cólica, mas não era essa dor tão intensa. Agora eu já tenho uma dor mais intensa. Então, tudo isso são sintomas, de novo, não quer dizer que eu tenho, mas é o momento de falar, opa, deixa eu verificar como que anda, né, o meu periódico, quando que foi a última vez que eu fui no ginecologista. Então, é ali um momento de atenção. Silvia, chegou uma pergunta no chat
em relação se a endometriose teria alguma relação hereditária ou genética. Então, se a mãe da É, pessoa tem, vamos lá. O que que acontece? A gente tem sim, né, uma relação. Na verdade, a gente até comenta que um dos fatores, diferente de outras patologias que eu tenho ali, a falta da atividade física é responsável, né, por 20, 30% dos casos, a gente não tem isso dentro da endometriose. Mas o que que a gente tem? Que se eu tenho uma mãe, né, um parente de primeiro grau, então, ou seja, mãe, irmãs ou até mesmo filhas, né, que tenham a endometriose, eu tenho um risco maior. Então, existe sim essa questão genética, essa questão hereditária, que aí eu presto mais atenção. Aí, de novo, não é matemática. Ah, minha mãe tem, eu vou ter. Não. Mas, como existe a questão hereditária envolvida, eu preciso sim prestar mais atenção. Né? Então, sei que minha mãe já teve, opa, não vou descuidar do meu periódico ginecológico, né? De passar no ginecologista, de fazer meus exames, né? Então, eu presto mais atenção nisso. Eu vou para uma outra pergunta, Silvinha. Como é que é feito esse diagnóstico para endometriose? Perfeito. Então, quando a gente pensa em diagnóstico da endometriose, a gente vai relacionar a primeira coisa é o exame clínico com o ginecologista. Por isso a importância da gente ter um calendário, né? A gente cuidar para ir periodicamente no ginecologista, né? Então, normalmente a gente tem mais essa rotina por causa do Papa Nicolau, perfeito. E aí, independente, eu vou para fazer o Papa Nicolau, ótimo, porque aí esse médico já vai te examinar, já vai pedir os exames necessários, vai ver se você tem alguma queixa clínica. Então, ele entra o exame clínico com o ginecologista. Aí, fora isso, o que, que a gente tem? A gente tem o próprio exame de toque, onde o ginecologista ele consegue, né, pela sensibilidade e o toque, identificar se tem alguma alteração no colo daquele útero, e aí ele pode pedir alguns exames. Os exames de imagem auxiliam muito para fechar diagnóstico. Quais exames de imagem? A gente tem a questão do ultrassom transvaginal, e normalmente ele é pedido até como uma forma corriqueira, preventiva, não necessariamente eu tenho que ter a queixa clínica para pedir. Então, hoje a gente vê ginecologistas que pedem Papa Nicolau, se tiver na idade de mamografia, ultrassom de mama e ultrassom transvaginal também. Ou, se essa mulher já tem a queixa, já faz o rastreamento com esse exame de imagem. E também pode ser pedido o quê? A ressonância magnética. Porque a ressonância é um exame de imagem que tem uma qualidade muito boa. E aí ela consegue identificar alteração que muitas vezes o ultrassom não consegue identificar. Então, esse casamento do ultrassom transvaginal junto com a ressonância é o melhor caminho. E aí a gente tem também, né, a título não é tão pedido, mas até para a gente saber, a gente tem um exame de sangue que chama CA-125, que é um marcador sanguíneo, né? Ou seja, as mulheres que têm a endometriose, ela acaba tendo, né, esse marcador no nível sérico sanguíneo, e pelo exame de sangue a gente também já identifica. De todos, o que é mais que a gente vê mais na prática clínica, né? É o exame com o ginecologista, ultrassom, e se necessário ali com as queixas, ficou na dúvida, né? Que é um exame com uma qualidade maior, a gente tem a questão da ressonância também. Silvinha, eu fiquei curioso quando você falou sobre esse marcador, né? Isso quer dizer que todas as mulheres com endometriose têm esse marcador? E Tem, se todas as pessoas que têm o marcador têm endometriose? sim.
né? Então, assim, lembrando que exame de sangue, o que que acontece? Sempre eu tenho os níveis, né? Então, aquele nível que é esperado, né? E aqueles níveis que eles são maiores. Então, o que que acontece? Através desse exame de sangue, a gente consegue identificar, ele é mais usado, não tanto na clínica da ginecologia, mas quando, assim, deu endometriose, né? Ele quer rastrear mais algumas coisas correlacionado principalmente a problemas vinculado a câncer ginecológico. Então, ele é um marcador importante, né? Então, ele não entra como exame de rotina, mas ele acaba sendo uma ferramenta muito boa. Então, o que que esse marcador é, né? É uma proteína, é um antígeno. Então, ele é um antígeno quando tem uma alteração dentro desse útero e principalmente correlacionado aí à endometriose, a câncer nessa região, ele acaba dando positivo, né? Então, é um exame ali indicado tanto para acompanhamento, diagnóstico ali, quando a gente vê que aquela endometriose está um pouco suspeita, está um pouco complicada, né? Então, quando ela já está no segundo estágio, é um exame ali que também a gente tem de referência, né? Então, aquilo, o principal, exame clínico, ultrassom, ressonância. Por que que eu falo, eu acabei comentando também desse exame, né? Porque às vezes, gente, a gente falou da célula que sai do local e aí ela começa a crescer lá no ovário, começa a crescer no intestino. E aí esse crescimento desordenado, gente, às vezes eu já tenho um volume muito grande, né? Às vezes eu tenho um volume lá que chega a ser maior que uma maçã, que uma laranja. Começa ali com uma célulazinha e aquilo vai crescendo de forma desordenada. E aí dá no exame lá de imagem, né? Então, opa, tem essa endometriose. Mas será que aquele crescimento desordenado está limitado a essas células? Ou nesse crescimento desordenado, eu já tenho também uma outra complicação, né, um tumor associado, outras coisas. Então, aí a gente tem mais esses outros exames aí que ajudam em toda essa investigação. Legal, Silvinha. Eu vou fazer uma pergunta ainda a respeito de exames, mas já faço logo na sequência aqui. Apareceram duas perguntas muito similares a respeito da fertilidade, né? Como essa endometriose aí, ela impactaria na fertilidade. Mas antes dela, só para a gente não sair da questão dos exames, né? Você falaria alguma coisa a respeito da biópsia do endométrio e se existe dor nessa biópsia? Perfeito. Então, o que que acontece, né? Lá no exame ginecológico, observou, né? Fez ali o ultrassom, viu que tem endometriose. Muitas vezes é necessário fazer o quê? A biópsia, né? Então, o que que é a biópsia? O exame ginecológico ali tira um pedacinho dessas células justamente para analisar, né? Então, assim, dói o procedimento? Não é uma dor ali absurda, nada disso, tá? Mas às vezes a gente tem até exames, por exemplo, de colo de útero, que o médico pede lá, né? Ó, vai fazer a colposcopia, se necessário, vai fazer biópsia desse útero, enfim. Quando a gente pensa em biópsia, é justamente a gente conseguir estudar melhor aquela célula. Então, sempre que a gente tem um crescimento que a gente não espera de célula, é importante a gente fazer a biópsia para entender o que eu tenho naquela célula, né? Quais são os tipos de células que estão em crescimento. Então, é mais um exame que é comum dentro da rotina da saúde da mulher de ser solicitado. E aí, sobre a questão da fertilidade, se você puder fazer esse comentário, né? Houve uma das perguntas também
falando a relação, né, da endometriose com a dificuldade e impossibilidade de engravidar. Então, acho que Engravidar. Super pertinente, né? Eu guardei esse assunto para falar de uma forma, né, que a gente dê uma atenção maior. E, na verdade, essa dificuldade de engravidar acaba sendo até um dos sintomas da própria endometriose. Então, entre as mulheres que têm endometriose, 40% tem a questão da infertilidade, né? Então, justamente porque a gente está falando do aparelho reprodutivo. E aí, super comum esse relato. Às vezes, a mulher descobre a endometriose não porque ela teve um quadro clínico, a dor, a cólica e procurou. Não, muitas vezes é porque ela está tentando engravidar, não consegue, e aí ela vai investigar por que ela não está conseguindo engravidar. E aí ela descobre que tem uma endometriose. Então, está bem relacionado. Se a gente pensar em 40% dessas mulheres, então, de 10, 4 tem essa questão da infertilidade, é um número bem significativo, bem significativo. Então, impacta mesmo, né? E tem essa relação ali bem próxima. Surgiu uma outra pergunta aqui bem interessante, já associada a essa questão da fertilidade, né? Perguntando se o uso do anticoncepcional e do DIU impacta na detecção e diagnóstico da endometriose? Na verdade, o DIU, principalmente aquele DIU hormonal, ele é usado até como uma forma de tratamento da endometriose. Então, a partir do momento que a gente tem ali o diagnóstico, né, o médico vai analisar o tamanho desse crescimento, né, qual que é todo o impacto, e vai decidir a forma de tratamento. Então, a gente tem basicamente o tratamento que a gente fala com uso de hormônio, e aí principalmente o DIU hormonal acaba sendo, né, uma boa possibilidade de tratamento, ou se não, tratamento cirúrgico. Então, qual que seria o tratamento cirúrgico, né? É aquele que a gente vê mais pela laparoscopia, que aí vai retirar muitas vezes o útero daquela mulher. Então, é uma decisão complexa, né? Então, o que acontece? Normalmente, esse médico, ele vai conversar bastante, porque uma questão por exemplo, tem uma indicação de tratamento da endometriose cirúrgica numa mulher que já tem filho, que já, né, tem 2, 3 filhos, já está numa idade mais madura, muitas vezes próxima da menopausa, é uma realidade. Agora, se a gente pensa num tratamento cirúrgico de uma mulher jovem que nunca engravidou, né? E aí, com certeza, o tratamento cirúrgico vai impactar demais na fertilidade dessa mulher. Então, são decisões aí clínicas que tem que ter todo esse olhar individual, óbvio, mas é importante a gente saber os caminhos, né? Então, sim, tem a questão mesmo cirúrgica e a gente tem outros tratamentos, como a própria questão do DIU hormonal. Surgiram duas perguntas aqui, Silvia. Uma delas falando sobre se a endometriose ela pode ser desenvolvida com o passar dos anos. Acho que você falou já rapidamente, mas existe essa Pode, noção? sim. Então, assim, ó, a partir do momento que a endometriose, na verdade, a gente pode ter a mulher, né, desde o período fértil, ou ela pode ter lá na frente no pós-menopausa. O que acontece? Às vezes tem essa célula fora do local, e aí, com o tempo, que ela vai crescendo. Então, não é assim, eu tenho uma célula lá no intestino, que aí ela migrou do útero, foi para o intestino, e no mês seguinte eu já tenho ali, né, uma massa considerável no meu intestino. Não, com o tempo que ela vai desenvolvendo. Por isso que no senso comum, às vezes a gente escuta falar, né? Eu tenho uma endometriose já há algum tempo, e o médico está controlando,
né? Ah, ele era pequenininho, mas eu fui agora no médico e está muito grande, eu vou ter que fazer a cirurgia, né? Justamente é por causa desse crescimento. E aí o tempo dele, às vezes a gente tem mulheres que crescem mais rápido e tem mulheres que às vezes demora mais. Então, por isso esse olhar, às vezes, que foi colocado aqui, né? Que pode ser desenvolvida com o passar do ano. Na verdade, é o crescimento. Pode ocorrer, sim. Outra pergunta, né, que chegou da Joelma, perguntando se existe, não se existe, né, perguntando a diferença entre a endometriose e a adenomiose. Certo. A adenomiose é quando eu tenho o quê? A invasão do tecido endometrial dentro do próprio miométrio, né? Então, o que são todas essas palavras, né? São as camadas que eu tenho dentro do meu útero, né? Então, a gente fala que ela é menos comum, né? Mas ela é um crescimento atípico desse tecido dentro do útero. Então, o que, que acontece? Qual é a principal diferença? Então, a endometriose é a célula que deveria estar dentro do útero, crescendo fora do útero. Então, está crescendo lá no intestino, no ovário. Agora, a adenomiose é quando eu tenho um crescimento anormal da célula ali dentro do útero. Então, é como se eu tivesse uma infiltração dentro do útero, e aí eu tenho esse crescimento que não deveria ocorrer dessas células dentro do útero. E aí, normalmente, de novo, o que eu tenho de sintoma nesse caso? Principalmente ali as cólicas intensas e um fluxo menstrual bem intenso também. E que ambos os sintomas, né, pode ocorrer nos dois casos. Às vezes a gente tem mulher que tem um relato, né, eu estava, sei lá, estava em alguma atividade e aí de repente começou a sangrar muito e tive que ir no banheiro, sujei a roupa, né? Sujei o ambiente que eu estava. Às vezes acontece mesmo, porque dá uma modificada importante nesse fluxo menstrual. E em relação às causas, Silvia, você já falou de algumas, você teria mais algumas outras causas para orientar? Sim, então o que acontece, né? Quando a gente pensa em causa, basicamente o organismo ele teve esse fragmento que saiu do útero para fora desse útero e muitas vezes essa célula ela acaba caindo ali no sistema linfático e esse sistema linfático desloca essas células, né? E aí a gente tem alguns motivos que fazem com que a gente tenha um risco maior, né, de ter a endometriose. Então, a questão genética, a gente falou, então, bem importante. Uma outra questão, mais suscetível nas mulheres que nunca engravidaram ou que engravidaram depois dos 30 anos de idade. Então, a questão de não engravidar ou uma gravidez tardia é um sinal, assim, não quer dizer que não, eu optei não engravidar, eu vou ter a doença. Não, mas de novo, né? Passei dos 30, nunca engravidei, por opção mesmo, tal. Ok, mas aí a gente fica um pouco mais atento, né? E a questão do início da menstruação. Então, eu comecei a menstruar muito fora do momento esperado, ou eu tive uma menopausa precoce, ou eu demorei muito para entrar na menopausa, ou seja, essas alterações do ciclo menstrual também faz com que a gente fique um pouquinho mais alerta. E mais uma questão também importante é a duração do ciclo menstrual. Então, lembra que eu falei lá no início que a gente espera ter um ciclo menstrual muito próximo dos 27 dias. Então, que é aquilo que a gente fala, a mulher fica menstruada uma vez por mês. Tá. Então, eu tenho um ciclo que foge muito a isso, de novo, né? Fico atento. Então, eu tenho um ciclo de 20 dias, curtinho. Eu tenho um ciclo
de 40 dias. Eu fico menstruada uma vez a cada 2 meses. Meu ciclo é totalmente irregular. Tenho que prestar atenção. E uma outra questão também importante é se nos meus exames, na minha rotina, o ginecologista já falou, opa, no seu útero a gente já observa alguma anomalia. Às vezes uma anomalia relacionada a tamanho, a formato. Então, tem alguma coisa já identificada que já tem essa anomalia, opa, eu preciso prestar atenção também. Então, resumindo, se eu tenho a questão hereditária, se minha mãe ou irmã, filha tem, eu tenho um risco maior. Se eu tenho uma alteração ali estrutural, né, fisiológica ali no formato daquele útero, eu também presto atenção. Se não engravidei, né, não tenho filho, ou né, o primeiro filho foi uma gravidez que a gente considera um pouco mais posterior, né, depois dos 30 anos, e a questão do ciclo menstrual. Então, comecei a menstruar, ou seja, tive a primeira menstruação que a gente chama de menarca, né? Muito nova ou mais velha, tive a menopausa precoce, tive a menopausa mais tardiamente, meu ciclo menstrual desordenado, né? Então, eu menstruo a cada 15 dias, cada 20 dias, cada 50 dias. Eu sei que a minha média é 27, né? Então, foge muito disso. E o fugir é fugir bem, né? Não é assim, eu menstruo com 26 dias, com 29. Ok, está muito próximo, né, dessa média. Não, não está próximo, Silvio. Tenho lá cada 2 meses. Opa, é sinal dali da gente se preocupar. E aí, como eu não tenho um exame específico, diferente, por exemplo, da mamografia, né, que é específico para o câncer de mama. Aqui a gente está falando de uma alteração ginecológica que o que eu tenho ali de grande questão preventiva? Vou no ginecologista periodicamente e aí ele vai já fazer o rastreamento e pedir os exames específicos. Uma coisa que eu sempre pontuo, né? A gente tem a grande parte das mulheres tem o hábito de ir no ginecologista, né? Ótimo. Muitas vezes a gente vai e faz o exame. O que acontece? Então, a gente marca, a gente vai e faz o exame, passa na consulta, faz o exame. Muitas vezes a gente não volta para pegar o resultado do exame. A gente tem várias pesquisas que mostram que uma das grandes problemáticas em saúde não só no contexto da mulher, né, geral, a gente não buscar o resultado do exame. Então, às vezes a gente fez o exame, tem uma alteração e eu não vejo. Né? Às vezes a gente tem o ginecologista que ele já tem o sistema de gestão tudo integrado lá. Ele manda fazer em tal laboratório e aí ele já tem lá no prontuário dele, já vai a imagem, tudo bonitinho. Aí o que a gente faz? A gente faz o exame e deixa para ver o resultado na próxima ida. E aí, às vezes, a gente demora 6 meses, mais 1 ano para ir. Né? Então, a gente tem que ter essa educação em saúde mesmo do que fiz o exame, eu vou buscar, né? Vou buscar e vou fazer um retorno nele para ver o que tem. Né? Isso é de fundamental importância também. Porque às vezes a gente faz e deixa lá. É igual o Papa Nicolau, né? A gente faz, às vezes o resultado vai para a nossa médica, para o nosso médico, e a gente deixa lá, né? Depois busca para ver. Não, fiz o exame, quando que fica pronto, pega o resultado e a gente volta para ver se realmente está tudo bem ou se a gente tem que ter alguma outra questão aí associada. Silvia, queria que você falasse um pouquinho agora sobre o tratamento. Existe tratamento? Quais são as formas? Antes de você falar isso, eu só queria fazer um comentário, né? O pessoal perguntou bastante sobre a questão da gravidez. Daí eu tenho uma pessoa que é da minha família que teve dificuldade, né, de engravidar em função da endometriose, mas tem uma criança hoje, tem 7 anos, né? Então parece assim, às vezes que a pessoa tem endometriose e não vai engravidar, né? E essa pessoa mesma falava assim, não, eu já desisti, não vou ter filho e só que parece que como tem uma dificuldade maior, parece que é uma relação de 100% pelo que você falou, não é, né? Então,
Isso para mim foi bem interessante. Perfeito, porque assim, ó, a infertilidade está associada a 40% dos casos. Aí aquilo que eu comentei, às vezes a gente acaba buscando o profissional de saúde, o médico, pela dificuldade em engravidar. Mas não quer dizer que eu tenho endometriose e não vou engravidar. Não, não é isso, né? Mas comparando com outras patologias, hoje é uma patologia que tem um impacto grande ali na gravidez, né? Mas a gente tem casos. E lembrando que quando a gente pensa na endometriose, ela não é igual em todo mundo, ela tem níveis, né? Então, às vezes eu tenho ali um nível menor, né? Estágio, que a gente chama menor, que eu tenho menos acometimento, né? Basicamente, a gente acaba classificando essa endometriose em 4 estágios. Então, quanto maior o estágio, maior a complicação, maior o tamanho desse crescimento dessas células fora do útero. Então, se às vezes a gente consegue esse diagnóstico mais no início, tratamento mais no início, muitas vezes essa mulher vai conseguir engravidar, tranquilo, né? Quando já está lá num estágio maior, que é o estágio que a gente chama 4, que é um estágio mais severo, né? Então, muitas vezes eu tenho não só essa célula em um único órgão, né? Eu tenho, às vezes, lá no ovário, no intestino, em outros, vários outros órgãos, né? No crescimento maior, com mais aderência, enfim, aí eu tenho uma dificuldade maior. Né? Então, lembrando, é uma doença que ela acaba sendo, né? Que a gente fala que acompanha essa mulher pelo tempo, né? Então, a gente não fala assim, tenho a cura, eu tenho o tratamento, né? E aí eu posso diminuir muito esses impactos dentro da saúde da mulher. Né? Então, o tratamento, aquilo que a gente falou, vai depender, né, desse momento do diagnóstico. Então, qual é o tamanho dessas células que cresceram fora, né? Aonde que cresceram, tem ou não tenho os tamanhos, né? Um tamanho menor, é um tamanho acima de 5 centímetros, eu tenho aderência, não tenho aderência, então tudo isso vai impactar a escolha do tratamento. Mas eu tenho aí o caminho cirúrgico e eu tenho o caminho que a gente fala dos tratamentos hormonais, principalmente, como é o caso do DIU, né? Então, tudo vai depender. A gente tem as indicações clínicas, claro, mas sempre conforme o caso de cada mulher. Né? Então, é um cenário, é uma doença que a gente tem estágios. Então, de novo, quanto antes identificar, mais fácil o tratamento e melhor a chance de não ter impacto nessa infertilidade. Daí a importância da gente ir periodicamente no ginecologista, de a gente fazer os exames com frequência. Legal, Silvia. E a relação, existe uma relação entre menopausa e endometriose? Se existe, qual seria essa relação? O que acontece é que quando a mulher entra na menopausa, ela diminui mais, né, a possibilidade de ter a doença, né? Então, não zera, mas diminui. Então, a gente fala na mulher no período reprodutivo, em torno de 15%, na menopausa, 5%. Então, diminui ali bem, né? Mas não exclui. Então, a atenção ela tem que estar sempre ali presente. E a outra questão é o momento dessa menopausa. Então, se eu tenho uma menopausa precoce, então muito antes do esperado, ou uma menopausa muito tardia, isso pode ser, né, um fator ali de atenção, porque aumenta o risco da endometriose. Então, como é uma doença muito correlacionada, né, com o ciclo hormonal desse útero, né, muito correlacionado com a questão, né, útero, fecundação, útero, questão hormonal, e a menopausa nada mais é do que eu paro de produzir hormônios e, consequentemente, né, esse meu útero para de ter essa camada de proteção, então eu tenho essa relação. Tive uma mudança ali do esperado da menopausa, eu fico mais atento. Muito bom, Silvia. Em relação
A prevenção existe? Uma forma de prevenção? A prevenção ali, ela é mais focada mesmo nessa rotina, né? Na rotina da gente ir no médico, da gente fazer os exames ginecológicos. Tem algumas outras doenças que a gente fala, né? Ah, eu tenho N outros fatores que vai interferir ali, que previne, que acaba sendo protetor. No caso da endometriose, o fator mais preventivo é a gente conseguir ter essa rotina de exame clínico. Mas lógico, né, que eu não poderia deixar de falar que quando a gente fala da questão da endometriose, ela está bem específica ali na saúde ginecológica da mulher, mas a questão ginecológica, a mulher não é só útero, né? Eu não posso olhar a gente se olhar e pensar que, putz, eu só tenho um útero ali que pode ficar doente. Não. Então, apesar de ser uma patologia focada na ginecologia, focada no útero, esse útero está dentro de um corpo integral, né? Então, aí a gente tem que pensar no nosso cuidado geral. E aí, aquela minha velha fala com vocês, né? Que é da gente ter um estilo de vida saudável, né? Então, da gente fazer atividade física, da gente ter uma boa alimentação, da gente dormir bem, né? Então, tudo isso não vai ter um impacto diretaço lá no nosso útero, mas ele vai ter um impacto o quê? No nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa saúde, nesse âmbito, nessa visão mais integral. Então, em todo momento que eu falo de saúde, né, nem que no finalzinho, igual hoje, sempre pontuo. Né? Aqui a gente tem a nossa rotina ginecológica, é a nossa atenção, mas fora isso, né? Como que estão os nossos outros hábitos em saúde, né? Como que está a minha atividade física, né? Como que está a minha alimentação, o meu sono, o meu controle de estresse, porque não somos partes, né? Não é só meu útero ou minha mama, né? Ou a minha parte hormonal, o restante, a minha pressão, não, né? Somos seres ali integrados e aí sim tudo isso vai impactar na nossa saúde de maneira, né, integral. Por isso que a gente tem que se preocupar com o todo, né? Se preocupa sim com o útero, com a nossa ida no ginecologista, mas com essa visão geral também. Prevenção, né, Silvia? Acho que o nome daquilo que a gente precisa colocar e tatuar na gente, né? Sim, prevenção sempre, né? Que é tão fácil de falar, a gente ouvir, está disseminado aí em tudo, né? Na TV, na internet, mas às vezes a gente está tão bombardeado de informação, a gente sabe, mas a gente não faz. E aí essa reflexão, o que eu posso fazer para melhorar, né, o nosso dia a dia? O que eu vou mudar na minha vida? E é muito interessante pensar que a gente está há 17 anos no mercado de qualidade de vida corporativa e é uma das poucas vezes que a gente foi chamado para falar a respeito de algo voltado para a mulher, na Semana da Mulher. E vocês vão ter também, isso é uma coisa que o Ricardo conversou com a gente essa semana, vocês vão ter a presença da Silvia semana que vem para tirar algumas dúvidas a respeito desse assunto, a respeito de assuntos gerais da saúde da mulher. Então é uma ação que a Orion está fazendo com vocês, mulheres, né? Se eu não me engano, Ricardo, vai ser na quarta-feira, perfeito? É isso mesmo? Isso mesmo. Legal. Depois a gente divulga certinho e manda informações para todo mundo aí para a gente tentar fazer com que o máximo de pessoas participem, né? Principalmente quem não tem acesso aqui às nossas palestras também, né? As palestras online. Perfeito, será aí um prazer estar com vocês, né? E aí a gente vai conversando desses aspectos gerais. Isso que o Léo falou, né, de nem poucas empresas trazem, né, essa temática e é super importante porque às vezes a gente vê assim, muito foco no câncer de colo de útero e câncer de mama. Tá, dentro da questão de câncer, de neoplasia, importantíssimo. Só que a gente viu, né, que a endometriose é o principal motivo de procura hospitalar relacionada às doenças ginecológicas.
E a endometriose, ela pode evoluir também, né? Porque nada mais é do que um crescimento de célula fora do local, e aquilo também pode desenvolver, né, depois de um tempo, uma questão relacionada à oncologia, a um câncer. Né? Então, é importante a gente estar atento, é importante abrir espaços de discussão, né? Porque a gente tem N problemáticas, a gente pode vir a ter N problemáticas. E aí, quanto mais esse pensamento promotor da saúde, né, mais voltado para a prevenção, menos problema lá na frente. Então, se eu me cuido mais, se eu faço mais exames, né, dentro do contexto da minha idade, né, se eu sou mais ativa, se eu consigo comer bem, se eu consigo descansar, se eu consigo ter um momento de lazer, isso impacta na nossa saúde como um todo, a gente adoece menos. Por que eu tenho, às vezes, né, um indivíduo com as mesmas características, com a mesma idade, uma que super bem, né? Então, na vida cotidiana de normal, trabalha, estuda, tem, né, N atividades, e às vezes a outra pessoa com o mesmo perfil, que tenta seguir a vida nesse cotidiano, só que associado a isso, muitas vezes já tem uma, duas, três, quatro doenças crônicas associadas, né? Então, tem doenças que a gente sabe que a questão genética é importante, sim, mas muitos têm a questão relacionada aí à forma como a gente opta em viver. Né? Então, aqui no caso da endometriose, eu não tenho aquela relação, eu faço atividade física, eu vou prevenir a endometriose. Não, mas eu faço atividade física, eu melhoro a saúde minha enquanto mulher, ou até mesmo enquanto homem, eu melhoro a minha saúde como um todo. E esse é o nosso intuito, né? Sempre que a gente abre esse espaço de conversa, é a gente propor essa reflexão, né? Como que está a minha saúde? Aqui, em especial para as mulheres, como que está, né? Quando foi a última vez que eu fui no ginecologista? Quando foi a última vez que eu fiz o Papa Nicolau? Quando que foi a última vez que eu fiz os exames, né, para minha faixa etária? E também associado a isso, né, como que está minha alimentação, como que está meu peso, como que está minha atividade física, né, o que eu estou disposta a melhorar nesse meu contexto saúde. Né? É prevenir hoje para a gente estar bem aí, né, nesse decorrer da nossa caminhada. Muito bem, pessoal. Agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, agradecer a Silvia, né, a doutora Silvia. A gente fica sempre muito feliz aí pelas palestras, pelo fato da gente poder passar. Hoje a gente teve um feedback de uma outra empresa. Esse fato da gente passar questões a respeito de saúde, a gente conseguiu saber hoje que a gente quase que salvou a vida de uma pessoa numa outra empresa, numa ação de aferição de pressão e glicemia. Né? Então essa pessoa ela foi enviada para um posto de saúde e lá foi diagnosticada com um problema cardíaco grave e ela está em tratamento. Então essas ações, elas às vezes parecem fora de contexto, né? E elas podem ajudar bastante. E parabéns à Orion, à CIPA, a todos os envolvidos. E se alguém tiver alguma dúvida também, fiquem à vontade. E mais uma vez, colocando aqui para vocês que a Silvia estará presente na quarta-feira para maiores dúvidas também. Léo, não sei se você quer falar alguma coisa. Silvia, se você quer fazer algum encerramento. Não, é isso, Léo. Acho que esse case que chegou para a gente hoje acabou de chegar, né? Como o Léo falou na hora, a gente ficou feliz, por um lado, né, por ter participado da prevenção de um problema grave que a pessoa desconhecia. Triste, né? A gente, claro, preferia que a pessoa não tivesse nada, porque não. Mas assim, a prevenção é tudo, né? A questão de da pessoa ter conhecimento do que precisava fazer foi fundamental, né? Então era isso. Acho que vocês fazem isso há muito tempo e a gente fica muito feliz de participar desse programa de vocês. E eu quero agradecer novamente a participação, né, a conversa, né, as pontuações no chat, né, acaba enriquecendo bastante. E aí, na quarta-feira, eu espero encontrá-los lá no ponto onde a gente vai estar disponível aí para conversar sobre o tema. Ricardo, acho que talvez você queira falar alguma coisa também.
Não, só queria agradecer também. E aí a gente passa os maiores detalhes aí de como vai ser, né, esse stand aí da Silva semana que vem. A gente divulga aí para todo mundo. Obrigado, pessoal. Perfeito, Obrigada, pessoal. Um gente. abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa tarde.